O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo ao longo destes dias, na liturgia diária, o Sermão da Montanha que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou lá sobre o monte, parecendo-se com Moisés, qual subiu ao monte para receber as tábuas da lei antiga. Agora é o próprio Senhor quem, sentado ali sobre os montes, dá uma lei nova aos seus discípulos. E para acolher estas regras novas, precisamos de ter corações renovados, não mais escritos em tábuas feitas de pedra, mas em coração de carne molinha, como deveria ser o nosso coração. E Jesus está passando, pois, a limpo a lei antiga. Já ouvimos as sequências em que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Agora estamos nas realidades que fazem parte da vida do cristão e que nós valorizamos na Quaresma. Ontem, de fato, Jesus nos falou sobre a oração, a esmola e o jejum. Este tripé que mantém o cristão firme, perseverante na caminhada que ele deve empreender ao longo de toda a vida. Hoje Jesus especifica, pois, a oração, exatamente ensinando-nos o Pai Nosso, ensinando aos seus discípulos a como rezar. Jesus ensina-nos, ou melhor, passa limpo o nosso ensinamento. Por exemplo, a respeito da oração, Jesus diz que nós não devemos nos comparar aos pagãos. Os pagãos também tinham os seus ídolos, assim como hoje também muitos de nós temos as nossas crendices. E todo mundo reza, também os pagãos rezavam, mas Jesus ensinou a cristãos como rezar. Diríamos o mesmo hoje também, disseminado por todo canto as crendices, mas se você é cristão, você deve rezar do modo como Jesus ensinou. Tudo o resto não se deveria, assim, segundo Jesus diz, perder muito tempo. Jesus está exatamente dizendo isso a pessoas que acreditam, que rezam por força de repetir palavras e mais palavras.
E Jesus nos ensina, pois, a essência da oração, a oração modelar. Oração, vejam só que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs, só Jesus mesmo. Oração saída da boca de Deus, porque é Jesus que ensina, para retornar aos ouvidos de Deus. Porque é uma oração que o cristão deve dirigir ao Pai, que é Deus. Oração de Deus para Deus. Não tem, portanto, alguma coisa melhor no sentido da oração que o Pai Nosso. E o Pai Nosso, que muitas vezes rezamos com pressa, sem nos dar conta do que estamos dizendo, deveria ser pensado, meditado, contemplado. Esta é a palavra verdadeira, contemplado, naquilo que exatamente é a essência daquilo que nós devemos pedir. Jesus é muito bacana, não só ele diz que é para rezar, mas ainda diz qual é a oração eficaz. Acontece que a gente banaliza a oração do Pai Nosso, não é? Antes de dormir, aquela coisa apressada, mal rezada, depois da comunhão, aquele Pai Nosso rápido, aquela Ave Maria e pronto. A oração, conforme nos ensina Jesus no Evangelho de São Mateus, é a mesma que usamos na liturgia, é a mesma que rezamos na igreja, é a que aprendemos, pois, a rezar através da liturgia da Santa Missa. O Pai Nosso se constitui essencialmente de duas partes. A primeira parte, Jesus diz que nós devemos sim nos preocupar pelas coisas de Deus. Deveríamos satisfazer os interesses de Deus. Torcer para que as coisas de Deus aconteçam. O que, principalmente? A vinda do reino de Deus, a santificação do nome de Deus. E prestemos atenção, não é que o nome de Deus não seja santo e agora vai ficar porque tu estás rezando. Não, não é isso. Mas é aquele gosto interior que você diz, da minha parte, no que depender de mim, do meu operar e do meu modo de viver, Pai, que o teu nome seja santificado. Outra coisa, o reino de Deus vai vir, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós nos oponhamos, o reino de Deus vai acontecer. Se lembram da festa que Jesus conta a parábola do Senhor que ofereceu um banquete, convidou pessoas e as pessoas não foram, cada um inventou uma desculpa e o dono da festa, muito contrariado, mandou seus servos ir buscar todo mundo. Pega o pessoal que está por aí dormindo debaixo das marquesas, lá na frente do banco, pega o pessoal que está por aí pedindo esmola nas igrejas, nas praças, nas ruas, traz todo mundo para cá, que a festa vai acontecer, mas aqueles que foram convidados não provarão do meu banquete, mas o banquete vai ter. Assim, queridos, o reino de Deus vai acontecer, queiramos ou não, e eu acho que é melhor a gente querer, a gente ficar do lado, a gente, no que está ao nosso alcance, fazer acontecer o reino de Deus. Então, o Pai Nosso se compõe, na sua primeira parte, dos interesses de Deus, satisfazer aos interesses do Pai que está no céu. A segunda parte é toda composta das coisas que nos ocorrem.
daquilo que nós precisamos. E nós precisamos, diz logo no início da segunda parte, do pão de cada dia. E preste atenção, não é só o pão careca, não é só feijão com arroz. Tem tantos pães sem os quais a gente não vive, ou se sobrevive muito mal. Pensem, por exemplo, pão do amor, pão da dignidade, o pão da justiça, o pão da educação, o pão da fé. Esses pães não são carecas, mas sem eles, meus amigos, nós nos queixamos muito e a nossa vida se torna uma coisa. Portanto, pedir ao Pai o pão de que nós precisamos todos os dias para viver e viver razoavelmente. Ligado ao pão está o perdão, sem o qual também a gente passa mal, não é isso? Já pensou a gente guardar no coração mágoas, ressentimentos, machucamentos a vida inteira no nosso coração? Não é direito isso, não está certo. Nosso coração não merece isso. O perdão. Pedir a Deus é tão difícil que por isso Jesus incluiu, para pedirmos ao Pai perdão e darmos perdão, porque também tem isso. Tem gente que só quer receber o perdão, não quer dar, não pode. Via de duas mãos, não é isso? Vai e vem. E por último, para que Jesus de fato não se esquecesse, ele coloca o pedido que nossos lábios devem fazer ao Pai para livrar-nos do mal. Livrar-nos do mal. Sempre nos faz pensar isso. E olhem que é a coisa que a gente mais esquece no Pai Nosso, né? Já está lá no fim do mal, amém? Olha, para pensar neste pedido. Livrar-nos do mal, Senhor. Jesus colocou para nós pedirmos para o Pai nos livrar do mal. O mal que tenta nos açoitar de tantos modos. O mal do qual o apóstolo São Pedro, na sua carta, diz: é como um leão faminto procurando a quem devorar, diz São Pedro. E ele ainda dá a receita para a libertação desse mal. Ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Resistir ao mal que ronda, firmes na fé. Então, queridos, queridas, rezamos na consagração do mundo à Divina Misericórdia de São João Paulo II, pedindo exatamente isso a Jesus misericordioso. Inclina-te sobre nós, pecadores, cura nossa fraqueza, vence o mal. Esta é, pois, a nossa fé. E o nosso entusiasmo ao rezar o Pai Nosso deve contemplar todas estas coisas que, afinal, fazem parte do nosso cotidiano. E que o nosso coração se abra, pois, para o perdão, para a misericórdia do mundo, porque Jesus coloca isso como condição. Porque se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Olhem, meus irmãos e irmãs, quanto empenho, quanto compromisso Jesus nos põe na vivência e na recitação do Pai Nosso. Um instante de silêncio.